Felipe Luiz está falando por lá. A gente ouve primeiro o treinador do Flamengo para depois repercutir o que aconteceu hoje lá no Maracanã. Atisson, vamos lá? Vambora, vamos lá. Felipe Luiz falando, Qualidade dele. Seu fã. Início de temporada, início de temporada, né? O Flamengo teve uma grande atuação contra o Sampaio Corrêa e também o quanto essa atuação do Pedro pode ser fundamental para ele começar o ano, né? Vem passando por um momento delicado, assim como a parte física de outros atletas também. Quanto esses 2 gols podem ser importantes para ele. Obrigado. As atuações a nível individual são importantes para o jogador recuperar a confiança, recuperar sensações com bola, mas no meu caso eu preciso recuperar comportamentos coletivos e esse jogo serve muito para recuperar essas e corrigir esses pequenos detalhes que vinham se fazendo nos últimos jogos e que se fizeram em certa parte do jogo hoje um pouco, mas menos, porque como não temos quase tempo para treinar, as correções, maior parte são em vídeo, então já vi outro tipo de posicionamento na qual facilita bastante o jogo da equipe, e com isso os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, eles sabem jogar, o futebol está dentro deles. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem muito continuar vencendo. E eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou. Estamos superando. Boa noite, Felipe. Aqui à sua direita, Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Na coletiva passada você tinha falado até que tinha sido um pouco injusto com o Everton Araújo por não ter dado tantos minutos, talvez, como ele merecesse nesse início de temporada. Hoje ele faz mais um jogo muito bom, coletivamente, individualmente, e eu queria te perguntar qual o espaço que o Everton Araújo tem nesse momento para os próximos jogos, como você pensa ele, num setor que é tão disputado ali, né? E se você me permite, se um jogo como esse também, contra um adversário que a gente sabe que é mais fraco, mas quanto serve para recuperar a confiança de jogadores que eram tão pressionados quanto o Royal e o Samuel Lino, que participaram de vários gols hoje e jogaram praticamente os 90 minutos em cima, o tempo que tiveram em campo em cima do adversário, participando de jogadas? Bom, o Everton, eu fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. E o futebol o devolve. Como ele dá tudo para o futebol devolve para ele. E um grande momento que ele está vivendo é muito em função disso. Até o ponto de que hoje todo torcedor que cobrava tanto, cada vez que ele era escalado, hoje cobra com que ele esteja escalado. E o mesmo serve para o Lino, para o Emerson Royal. Todos eles são capazes de dar a volta, do mesmo jeito que o Everton deu, que o Wesley deu, que outros jogadores aqui, tantos, o Arão, talvez o que mais, deram essa volta por cima. É possível, depende do trabalho, de paciência e de que o treinador não desista deles. Enquanto eles são patrimônio do Flamengo, eu não desisto de ninguém e quero recuperar a melhor versão desses jogadores. Felipe, boa noite. Lucas P5 do Fla. É público que o Flamengo está atrás de um atacante central no mercado. E o scout analisou o nome do Marcos Leonardo e também do Richarlison. No seu estilo de jogo, para o seu time, você acha que o Richarlison se encaixa mais que o Marcos Leonardo? Essa é uma pergunta para o nosso diretor de futebol. Contratação, eu sou o treinador, o jogador que coloquem na minha mão, eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. É simples assim. As contratações, claro que todos opinamos e dou opinião, mas o clube decide porque, repetindo, o treinador tem o jogador que vem com muitos anos de contrato, o treinador às vezes não fica, né, tanto tempo como os jogadores. Então, obviamente que o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem. Felipe, boa noite aqui, Sidão Marinho Litoral News. Foi um resultado muito qualificado do Flamengo, mas o objetivo também atingido, né, de chegar às quartas de final do Carioca. Qual o impacto de um resultado tão elástico como esse, com a atuação boa de jogadores que vinham abaixo, para retomar a confiança da equipe? E em cima desse objetivo de chegar às quartas, já é um clássico contra o Botafogo, jogo único, vai ser na casa do adversário, antes da Recopa e para eles antes da pré-Libertadores. O que você projeta desse clássico entre dois dos últimos campeões da Libertadores? Primeiro, sobre a performance, como eu falei, os jogadores
para mim é muito importante ver comportamentos no campo, para os jogadores é muito importante recuperar sensações. O Pedro, por exemplo, ver o gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre os companheiros que jogam com ele, que eles se procurem. Por isso é tão importante esses jogos de pré-temporada, para que dê sensações para os jogadores, também guia para nós da comissão para poder corrigir erros e conectar essas conexões que se formam dentro do campo. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta vitória, mas sem nenhuma dúvida que estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento, com o David Ancelotti ano passado, que acabou muito bem, e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá para ver como o Botafogo está jogando de uma forma muito bonita de se ver. Felipe, boa noite. Felipe, no momento da situação envolvendo o jogador do Sampaio Correia, a gente viu que você saiu do banco e foi até lá e todo mundo parecia muito desesperado até pela situação. Eu queria que você falasse um pouco qual foi a sensação e se aquilo que aconteceu, você teve que trabalhar com os jogadores para que não desconcentrassem ele do jogo, porque a gente sabe que é uma situação muito sensível, é um momento que o futebol fica totalmente à parte, porque a gente está falando de uma pessoa ali. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Obrigado. Bom, quando ele cai, todos os jogadores, o primeiro impacto, né, o susto que os jogadores tomam naquele momento, porque já viu tantos casos acontecerem. Eu entrei lá primeiro porque eu vi o jogador convulsionando de longe, confirmei com o médico e queria passar para os jogadores que ele estava convulsionando, que não era um infarto, não era nada assim desse sentido, porque eu via que os jogadores estavam muito tensos e preocupados com aquela situação. Então eu tentei falar para o doutor tranquilizar os jogadores que estavam muito assustados naquele momento. E espero que o menino do Sampaio Correia se recupere. Estamos todos em oração para que isso não passe de susto. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Quero falar sobre o jogo contra o Vitória, né? O próximo compromisso do Flamengo. As duas últimas vezes que o Flamengo jogou no Barradão contra o Vitória, o Flamengo venceu, mas não foi um jogo tão fácil, né? Foi um jogo decidido nos últimos minutos, 24 gol do Carlinhos, ano passado gol do Bruno Henrique. Como é que você projeta essa partida que acaba se tornando um duelo importante para o Flamengo por conta da estreia no Campeonato Brasileiro, e o Vitória é um time que vem numa crescente no Campeonato Estadual? Como é que você projeta esse duelo? Obrigado. Todos os jogos são difíceis, nunca, jamais no Campeonato Nacional você vai achando que vai ser um jogo fácil, e ao contrário, sabemos da dificuldade que é jogar no estádio do Vitória, no Barradão, sabemos a dificuldade que é jogar contra o time do Vitória, e a partir de amanhã começarei a estudar com tranquilidade o Vitória, até para preparar o melhor possível o jogo da terça-feira, que é muito importante para que a gente volte a vencer, ou vença no Campeonato Brasileiro. Felipe, aqui na sua direita, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória, grande atuação. Eu queria te perguntar sobre o Paquetá hoje, porque a gente viu ele jogando numa função diferente no primeiro tempo, segundo volante, e participando muito, foi muito bem na nossa visão, na atuação no modo geral, mas principalmente no primeiro tempo. Queria te perguntar qual foi a sensação que você teve dele atuando nessa função, e até porque você perdeu o Jorginho, né? Possivelmente o Jorginho não vai estar disponível nem na Recopa, se o Paquetá pode ser uma opção para você nessa função, pensando na Recopa. E se você pudesse explicar também a questão do Plata, que ele saiu no intervalo, estava com uma bolsa de gelo na coxa. Relatou dores na perna, o Plata relatou dores na perna e, por precaução, substituímos ele para não correr riscos. Sobre o Paquetá, é um jogador que pode jogar em todas as posições do meio campo, é um jogador que tem muita qualidade, vem pegando o ritmo, melhorando dentro do que são as características dele, e principalmente se entendendo com os companheiros. É um jogador ainda que está com essa carga emocional muito grande, então para mim era muito importante que ele recuperasse a sensação com a bola, principalmente, porque é tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele vai falar, é uma adaptação enorme, porque a grama faz muita diferença num jogo de um cara que vem de uma liga que tem o melhor gramado do mundo. Então todo esse tipo de detalhe
para mim era importante que ele voltasse a se conectar e recuperasse essas sensações positivas com a bola, e que ele normalize estar jogando no clube do coração dele, porque, claro, como eu falei, vem com uma carga emocional grande, quer demonstrar tanto que acaba jogando até acelerado, e eu quero que ele tenha toda a tranquilidade, que a gente conhece o potencial não, o futebol dele, que é um craque e que nos vai dar ainda, vai ajudar muito o Flamengo. Felipe aqui, Júlio Miguel Neto, Rubro-Negro TV, Desfla. Felipe, hoje deu para perceber uma alternância bastante de posição ali, um revezamento entre o Carrascal e o Lino pelo lado esquerdo, né? Às vezes até o Lino trocando de posição com o Carrascal e vindo mais por dentro, quase num 4-1-4-1. Eu queria perguntar para você que quando você chega em 2024 e conquista a Copa do Brasil, era uma novidade para muitos do futebol brasileiro. E hoje o Flamengo é uma realidade. Atual campeão de tudo, claro, perdeu a Supercopa do Brasil. Mas eu queria perguntar para você, passa pela sua cabeça um pouco mais de alternância tática? Você joga muito com 2 jogadores pelos lados, e hoje a gente viu muito essa inversão, por exemplo, pelo lado esquerdo, de ter 2 meias, de ter os jogadores aproximando mais do Pedro, e coincidência ou não, foi um 7-1, né? Você acha que é necessária essa alternância de parte tática em alguns momentos? Bom, se você analisar, temos um analista aqui que pode te explicar com tranquilidade as variações táticas que fizemos desde 2024 até agora, com as mesmas peças, muitas vezes variamos inúmeras vezes de sistema durante o jogo, e só que, claro, por estar muitas vezes os mesmos jogadores, parece que o treinador não varia nada, mas eu não quero descobrir nada e dar pistas para os meus adversários, para os treinadores adversários aqui, do que eu faço. Mas se você analisar minuciosamente as trocas de posições que aconteceram com a Arrascaeta, com todos, ou mesmo na final da Libertadores, as coisas, você vai ver que existe muita variação tática, e simplesmente não olha para o nome dos jogadores e vê um sistema engessado. Então, claro que o sistema, o elenco do Flamengo está montado de uma forma que me permite jogar mais num sistema determinado. Por quê? Porque nós não temos especialistas, dribladores, pontas direita para jogar aberto, nós temos 5 volantes, com a qual eu tenho que adaptar os jogadores para que eu possa explorar as melhores características dele. E não é à toa que, por exemplo, a Arrascaeta fez a melhor temporada da vida com um time, um modelo muito montado para dar o máximo de tempo e espaço para o jogador determinante, que é o Arrasca. Então, assim, as variações táticas que acontecem durante o jogo, eu não venho aqui explicar, mas temos aí muitos que podem ajudar ao torcedor a entender as variações, para não dizer que o treinador tem um sistema, né? Desculpa me alongar muito, mas poderia fazer 3 zagueiros, botar 3-4-3 e tudo mais, poderia fazer um monte de coisas, mas essa equipe com esse modelo e com esse sistema foi campeão de tudo. Corrigir, melhorar individualmente cada peça e coletivamente, para que o time possa voltar a performar com essa estrutura. Felipe, Rodrigo Ramos, da Meab Esporte. Queria perguntar sobre o duelo entre Cebolinha, um duelo sadio, né? Entre o Cebolinha e o Samuel Lino, hoje fizeram gols. Quão bom é para você recuperar esses jogadores, tendo em vista que você joga muito pelos flancos, né? E precisa muito desses jogadores. E se me permite uma outra pergunta, eu vi ali que naquele lance ali do Paquetá, um lance muito bem feito ali, ele chuta, a bola bate na trave. Eu percebi ali que você está torcendo tanto para sair aquele gol. Você falou aqui de carga emocional sobre ele. Então, queria que você explicasse esse duelo e também essa torcida pelo Paquetá. Sim, cada jogador tem um processo, né, dentro da adaptação, né, dentro de uma chegada num clube novo, com companheiros, com bola, com estádio, com gramado, com tudo novo. E muitas vezes um gol libera o jogador para jogar mais solto, para não ter essa carga, como eu falei, emocional grande de ter que demonstrar. É o contrário. Ele já demonstrou tudo que tinha que demonstrar. Eu quero que ele jogue o mais solto, leve e tranquilo possível, sem jogar acelerado em nenhum momento. Então, às vezes, esse gol ajuda isso, mas depois eu já vi ele bem mais. Claro que ele fisicamente ele já caiu no segundo tempo, mas já vi ele bem mais solto, bem mais tranquilo. E, como eu falei, cada jogador tem um processo. Já esqueci o que você falou no começo. Bom. É que assim, o jogador que vem pro Flamengo, como eu falei, o driblador, ele tem
uma função muito difícil, que é ir para 1 contra 1 e muitas vezes ele perde bolas e são cobrados. E aqui o massacre é forte para esse tipo de jogador, é muito forte. Então agora é importantíssimo que eles recuperem sensações e continuem driblando, continuem indo para cima e continuem fazendo o que eles sabem fazer, que o Cebolinha já está num grande momento, né? Eu preciso que o Lino também volte, e hoje já recuperou sensações também. Espero que eles continuem a evolução. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV, ainda no assunto Paquetá, você já trouxe aqui algumas vezes que ele pode jogar em qualquer uma, do 5 até o 11. Hoje você falou da carga emocional na escalação dele, e aí eu analisando ali o primeiro tempo dele, que ele jogou de volante, ele teve 54 ações com bola. No último jogo inteiro, cerca de 70 minutos, muito mais tempo, ele teve 44 ações com bola, muito menos. Você recuou ele para que ele tivesse mais a bola e aí se sentisse jogador do Flamengo mais vezes e quebrasse essa barreira emocional e técnica para melhorar em campo? A gente viu ele melhorando ao longo do jogo. Essa foi a tua intenção? Não, a quantidade de vezes que ele tocou na bola, para mim, influencia muito na qualidade técnica do jogador adversário. O Inter tem um time com uma qualidade muito grande, tirou a bola do Flamengo em muitos momentos do jogo, além de ter muitas soluções para sair da nossa pressão. Então ele acabou tocando menos na bola e com muitos erros, né? E hoje coloquei ele nessa função, primeiro porque era o único que estava disponível do profissional, e sim, também com algum ajuste tático, essa posição para ele, para que ele pudesse também não só ficar na criação do jogo, senão que ele pudesse chegar na área. Mas para mim, o problema de o jogador variar tanto de posição é que a função defensiva muda muito de uma para outra. Então vocês muitas vezes podem falar que ele pode jogar na meia direita, na meia esquerda, mas tudo muda dependendo da função também defensiva que ele vai desempenhar em cada uma delas. E não é a mesma coisa defender de volante que defender de ponta, defender de meia, como o Arrasca defende, por exemplo. Então, para mim, é o único problema que tem ele ficar mudando muito, porque depois são detalhes táticos que se perdem também. Felipe, boa noite. Fábio Torres aqui, canal Deco SRN. Parabéns pela vitória. Felipe, hoje eu vi um Flamengo com muita movimentação. Também no setor defensivo, uma linha de 3 na hora de sair, jogando, né? O Ayrton Lucas não subiu tanto assim, né? Estava muitas vezes lá atrás para sair jogando a bola. Quando ele subia para fazer uma triangulação ali pela esquerda, com o Carrascal ou com o Samuel Lino, o Everton voltava, o Everton Araújo um pouquinho, né, para poder fechar ali. E na frente a movimentação constante dos extremos, né? Estavam invertendo de posição toda hora. O Samuel Lino, inclusive, fez um gol de centroavante, né? Pisando dentro da área, tendo mais conclusão. Isso se deve à questão do adversário hoje? Foi um plano de jogo para hoje ou você pretende implementar isso em outras partidas também? Essa movimentação não tão posicional assim, o jogo não tão preso. Mas eu sempre peço para que eles façam isso. E eles fazem isso desde que eu estou aqui. Muitas vezes varia, o Arrasca abre, não quero descobrir nada aqui, mas essas movimentações eu peço para que eles façam as trocas com os riscos que existem, né? E isso, cada adversário tem formas de marcar diferente, e que algumas facilitam, claro, vocês podem ver hoje, porque a gente ficou muito mais com bola, os jogadores encontravam mais espaços para poder se movimentar, e tem adversários, por exemplo, como o Corinthians, que individualizou a marcação e o único espaço está nas costas da defesa, e não te deixam jogar, e não te deixam nem variar, porque eles perseguem. Então isso depende muito do jogo e do adversário, mas os jogadores, eles têm, não digo liberdade, mas têm permitido essa troca de posições. Felipe, Raíza Simplício aqui. Felipe, você falou agora há pouco sobre voltas por cima, né? E acho que a gente pode até colocar o Everton Cebolinha nessa também. Você também disse que ele viveu um grande momento, ele teve um início difícil no Flamengo, demorou para engrenar, acabou engrenando na reta final do ano passado e isso acaba coincidindo com o último ano de contrato dele, né? E, enfim, no meio do ano ele pode assinar pré-contrato, corre risco de sair até de graça. Durante as conversas pelo Caio Jorge, lá de Minas, veio a informação de que o Flamengo chegou a oferecer o Everton Cebolinha mais um valor pelo
pelo Caio Jorge. Enfim, queria saber de você quais são os teus planos, né, para o Everton Cebolinha, se você gostaria que renovasse o contrato dele, como é que você enxerga ele hoje no teu time? Se ofereceram, não falaram para mim, eu não acredito que isso tenha sido verdade, porque é um jogador muito importante para nós. Com a saída do Michael, temos o Lino e o Cebolinha para jogar do lado esquerdo, junto com o Carrascal e o Bruno, que também podem fazer essa função. Mas o Cebolinha, se você for para o mercado substituir o Cebolinha, é muito difícil conseguir um jogador do nível dele. O dia que ele machuca, ele vinha numa fase espetacular, com o Tite, que estava aqui, era um dos jogadores mais importantes daquele time, e determinantes daquele time. Então, simplesmente recuperar um jogador que é muito importante depois de uma lesão gravíssima. E eu fico feliz que ele conseguiu dar essa volta por cima. E sobre ficar, depende muito da performance, claro. Se o jogador ele continuar jogando assim, não tenha dúvida que ele vai ficar muitos anos. Então eu espero que ele continue. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Hoje você utilizou o jovem Douglas Telles, que foi um jogador que sofreu um revés, né? Teve que ser cortado da Libertadores Sub-20, e ele já tinha sido utilizado por você na equipe de profissionais e fez um belíssimo gol. Quais são os seus planos para ele? Como é que você vê a evolução? Que é um jogador que você já conhece desde a época do Sub-17. E é um garoto que sempre, quando entra, apresenta muita personalidade. Por que ele foi cortado do Sub-20? Mesma situação do Alan. O que ele tem? Não pode jogar na altitude. Por quê? Ah, ok. Nossa, desculpa, não sabia. E aonde é a Libertadores Sub-20? Quito. Ah, não pode nem para Quito. Não sabia. O Douglas foi meu jogador do Sub-17. Jogava nessa mesma função que jogo hoje. E quando eu cheguei no Sub-17, ele jogava aberto, pisando pé na linha, né, como dizem, e tinha esse 1 contra 1 e com alguma dificuldade no Sub-17 em chegar na área, em fazer gol. E aí eu testei ele, como ele jogou aqui, ele virou, acho que vice-artilheiro do campeonato Carioca Sub-17 naquela época. Fez mais de 15 gols e foi um jogador muito importante, determinante, simplesmente mudando um pouco a posição dele. E ele demonstrou, por exemplo, já está preparado fisicamente, é um jogador que tem gol, que chega bem na área, gira bem entre linhas, sabe desempenhar muito bem essa função. Espero que ele possa nos ajudar, sabendo que a concorrência da posição dele é muito grande, né? Então temos aí Paquetá, Carrascal, Plata e Luiz Araújo que podem jogar nessa posição, mas já é o segundo gol que ele faz em 2 jogos comigo, né? Então, sem dúvida que... E treina bastante vezes para completar treino aí com a gente, então é um jogador que está sempre nos nossos planos. Obrigado, boa noite, pessoal. Tá aí a coletiva do técnico Felipe Luiz, depois dessa goleada lá no Maracanã, classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca, que parecia improvável, mas acabou acontecendo. O Flamengo está classificado, vai enfrentar o Botafogo no Carnaval, às vésperas da Recopa Sul-Americana, e até foi falado ali também, o Botafogo vai estar às vésperas da pré-Libertadores. Então,